No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio Carlos Ferreira faleceu às 5 da manhã, aos 80 anos. Ele nasceu em uma pequena vila de Minas Gerais, onde cresceu entre as colinas verdejantes e a amizade do povo de São José da Serra. Antônio Carlos foi professor de História por mais de 50 anos, tendo dedicado-se à formação de gerações inteiras. Ele ensinou em uma escola pública de sua cidade natal e, posteriormente, tornou-se diretor do estabelecimento. Seu legado educativo foi vasto. 13 professores formados sob sua orientação e muitos alunos que lembram com afeiço seus ensinamentos. Em 2015, ele recebeu o título de professor emérito, uma homenagem à vida dedicada ao ensino público. Sua esposa, Maria da Luz, falecera 5 anos antes, e a perda marcou profundamente Antônio Carlos. Ele passou seus últimos dias em silêncio, lembrando do tempo passado com a amada companheira. Os colegas de trabalho em _start assistem alunos mais velhos recordam-se de um professor carinhoso, mas exigente. Ele ensinava história através da vida própria, contando suas próprias experiências e aventuras. Seu quarto de aula era uma sala de estudo. Lá ele compartilhava seu amor pela literatura e pelo aprendizado com seus alunos. Ele incentivava os jovens a sonhar grandes sonhos e trabalhar duro para consegui-los. No passar do tempo, Antônio Carlos desenvolveu seu próprio hobby, o restauro de motocicletas antigas. Aos finais de semana, ele era visto por toda a cidade andando em sua Harley Davidson de alumínio brilhante cor-de-rosa, chamada Rose. Ele morava num velho sobrado, rodeado por um quintal cheio de ferramentas e utensílios. A casa estava sempre aberta para os seus alunos e amigos, que em _start assistam frequentemente se reúnem lá para compartilhar histórias, café da manhã e uma risada comum. No rádio, no telejornal da Globo, a vida de Antônio Carlos foi recordada como um exemplo de dedicação à educação e amor pela vida. E no programa Gente que Faz da Rede Brasil, uma matéria comemorativa foi exibida sobre sua trajetória de mais de 50 anos ensinando história em sua cidade. Antônio Carlos, o mestre, como era chamado por seus alunos e amigos, viverá sempre em suas lembranças. E o cheiro de café da manhã num copo de vidro grosso, a neblina matutina sobre a horta, a vitrola antiga e os discos riscados na sala de estar, tudo leva-nos ao carinho e respeito pelo que foi Antônio Carlos Ferreira. E é pela imagem do senhor velho, cortando lenha no quintal, como a fumaça rosada subindo da chama, que seremos lembrados dele, o carinhoso professor e artesão que deixou para a história. Este dia triste, ontem, a vida brilhante e valiosa de Elza da Costa Ribeira se esgota para sempre. Nascida na vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, em 1950, filha mais nova de Antônio Costa e Maria Ribeira, Elza cresceu rodeada do amor e das tradições maternas. A casa dele sempre chegava viva com o aroma de feijão e farofa, e a mãe ensinou-lhe a arte da cozinha desde cedo. Aos 5 anos, Elza perdeu seu irmão mais velho em um acidente, mas essa tragédia não desmantelou sua vontade de viver e amar. Ela estudou na escola pública local e, apesar das dificuldades financeiras da família, se destacou nas aulas. Aos 20 anos, ela se casou com o amor de sua vida, Manuel, e juntos construíram uma casa no próprio quintal da mãe. 2 filhos surgem nesse lar abençoado, Maria e Pedro. Elza, além de ser mãe adorável, foi médica do posto de saúde da comunidade, ajudando os pobres e desvalidos com carinho e dedicação. Em 1985, ela recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento a seus esforços pela educação e assistência médica nas zonas rurais. Ela também foi reconhecida como Médica do Povo pelo governo federal em 1990 por sua contribuição extraordinária à saúde pública. No entanto,
a vida não sempre é fácil. Em 2005, Manuel morreu num acidente de carro e Elsa passou por um período difícil de luto e recuperação. Mas ela foi forte, cuidando dos filhos e mantendo sua carreira. Elsa continuou ajudando a comunidade até os seus dias finais. Em 2019, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à saúde pública. Ela sempre acreditou que o cuidado com as pessoas é mais importante do que o dinheiro e que o amor é a cura mais poderosa. Elsa era lembrada como uma árvore centenária, forte e respeitada em sua comunidade. Seu quarto sempre tinha um ligeiro cheiro de goiabada e crochês usados para amamentar seus netos. Ela se esforçava para plantar flores nas jardinhas e cuidar da árvore que cresceu com ela. Elsa da Costa Ribeira será lembrada como uma mulher que viveu e amou intensamente. Sua presença iluminou incontáveis vidas, deixando um legado de caridade e dedicação que jamais será esquecido. Ela foi a voz da esperança, o gesto da solidariedade e a alma da comunidade. Em suas palavras e ações, deixou uma marca indelével no coração dos que a amaram. E hoje, ao se lembrarmos dessa mulher maravilhosa, a rua onde morava parece tão mais triste e silenciosa, como se ela tivesse deixado uma parte da vida toda para trás. Mas, na verdade, Elsa continua viva em todos os que conheceu, em suas ações, em seu legado e na eternidade de seu amor. Fernanda Montenegro, o verso imparável da vida. Uma voz que brilha como as estrelas do céu brasileiro. Ela é a majestosa dama do palco, do cinema e da teledramaturgia. Uma força natural, uma flor exuberante no meio de um campo de espigas. Sua versatilidade, sensibilidade e longevidade artística são verdadeiros tesouros. Ela é a pessoa que se transformou em um patrimônio cultural nacional. Um berço de emoções, histórias e sonhos impossíveis. A presença imponente da dama do palco é como uma tempestade silenciosa, que surge das profundezas do mar brasileiro e deslumina o mundo teatral. Elas são as ondas que se elevam, quebrar-se e formar novos cenários. Uma força incansável que inspira a gente a nunca parar de sonhar. A nevera eterna da nossa alma, que nos mantém viva, iluminada e fiel a nossas raízes. Fernanda Montenegro conquistou o respeito do público e crítica, sendo indicada ao Oscar, premiada em Cannes e homenageada com títulos honoríficos. Como uma estrela que brilha no céu brasileiro. E suas obras são como as sementes que plantamos na terra fértil de nossa cultura. Uma flor que desaba em paixão e dedicação, que nos leva a descobrir o belo mistério da vida. Como um rio abençoado, ela nos levou através das correntes da história brasileira e nos mostrou que a arte é mais do que apenas uma representação. É uma luz que ilumina o caminho, um canto que reverbera em nossos corações. Elas são as ondas de um mar infinito, que nos faz sentir vivo e conectado a esta terra. Ela é Fernanda Montenegro, a dama do palco, o verdadeiro tesouro da cultura brasileira. No coração do Rio de Janeiro, numa casa pequena mas cheia de amor, nasceu Fernanda Montenegro. Nascida na década de 40, ela era uma criança do maravilhoso, onde o futebol cantava sua história e a samba desfilava pelas ruas. Em meio às feiticeiras moradores de Botafogo, Fernanda nasceu numa família humilde, de raízes portuguesas, que acreditava firmemente em sonhos e na magia do teatro. Suas janelas abriam-se para o mundo, para as colinas verdes da Tijuca, onde o vento carvoeiro contava histórias de piratas e feiticeiras. No entardecer, quando o sol se escondia atrás do morro do Cantagalo, Fernanda assistia com fascínio às sombras que dançavam na parede da casa e, em seguida, recriava aquelas histórias no chão de madeira da sala. Nas ruas movimentadas e vibrantes do Rio de Janeiro, ela aprendeu a viver intensamente, a sentir o bate-para que marcava o ritmo das batidas cariocas. Em meio à diversidade cultural, Fernanda encontrou mundos infinitos para explorar e conhecer. A literatura era seu refúgio, suas histórias um olhar para o mundo mais acontecido. A casa de Fernanda nunca foi apenas uma residência, mas sim um teatro ao ar livre. Peças de rádio eram representadas em casa, e ela era sempre a estrela do espetáculo, encantando todo o público presente com seu talento natural. Desde criança, Fernanda revelou a futura atriz que transformaria a arte cênica brasileira.
Sua curiosidade e imaginação eram sem fim, como as areias da praia de Ipanema. Ela vivia em constante busca por novos mundos e novas histórias. A vida em Botafogo, com suas tradições e suas festividades, marcou a formação de Fernanda Montenegro. A força do futebol, o canto da samba e a vibração da cidade foram os elementos que moldaram seu talento, transformando-o em uma lenda inconfundível da arte brasileira. Na juventude vibrante e fervorosa, Fernanda Montenegro andou em busca da sua verdadeira essência, sumida entre as páginas de livros e os microfones de rádios. A voz dela, ainda tímida como o zumbido do verão, começou por dar vida a personagens distantes e misteriosas, em um universo onde a arte era um santuário secreto. Nos técnicos estúdios daquele tempo, com seus grandes equipamentos e paredes ecosas, Fernanda encontrou seu primeiro amor, o teatro. Ainda como uma flor em pleno brotamento, ela teve contato com mestres do teatro brasileiro, nomes que hoje são lembrados com afeição e respeito, que abriram caminhos para a jovem artista. O palco se revelou como o espaço mais próprio de sua descoberta e afirmação, onde Fernanda, cada vez mais segura na sua arte, aprendeu a lapidar suas interpretações com uma precisão que deslumia. Ali, em cenas magníficas e emocionantes, ela enfrentou o público, sempre presente e crítico, com coragem que lhe transformou numa verdadeira lendária guerreira. Naquele Brasil de então, onde os sonhos eram como as nuvens e a vida, muitas vezes, era uma batalha diária. Fernanda enfrentou dificuldades financeiras e preconceitos que pareciam intransponíveis. Mas ela se sustentava em sua determinada paixão pela arte, como uma árvore que cresce firme nas margens de um rio. Caminhando por esse caminho tortuoso e áspero, Fernanda encontrou força em si mesma, e aos poucos, o mundo abriu-se para ela. Os primeiros papéis grandes vieram como uma bênção, projetando-a para o céu das promessas de talento raro. A partir daí, a carreira da atriz saltou de um patamar para outro, sem parar para respirar. E hoje, pensando nessa jovem mulher, que se transformou em uma lenda do teatro brasileiro, é possível dizer que Fernanda Montenegro foi uma verdadeira guerreira da arte, que venceu as adversidades e se consagrou como uma das maiores artistas de todos os tempos. E sua história será lembrada com amor e respeito por gerações futuras, para sempre. A vida de Fernanda Montenegro, uma mulher impetuosa e deslumbrante, é um testamento à força da arte e à perseverança. A partir do teatro brasileiro, ela se elevou às mais altas serras da fama, conquistando a admiração de gerações com sua presença indomável e talento incontestável. No palco, Fernanda foi transformada em vida. Cada movimento, cada sorriso, cada lágrima, se tornou uma parte da história que ela contava. Seu teatro era um cânone em que suas palavras e gestos eram as notas. Cada peça, um poema a ser interpretado por ela. E ela vivia esses papéis com tanta paixão que cada personagem se tornou uma parte de sua alma. A magia da tela grande foi testemunha dessa forte e carismática presença. Em Central do Brasil, Fernanda encarnou a sábia Dora, uma mulher que viajou de um mundo desconhecido para outro, mostrando que mesmo em situações difíceis, o amor é mais forte que tudo. Essa interpretação, marcante e incrivelmente autêntica, lhe rendeu a honra histórica de ter sido indicada ao Oscar. Na televisão, Fernanda foi presente em momentos marcantes da vida brasileira, marcando gerações em novelas e especiais. A energia viva da atriz encontrou espaço nos pequenos detalhes das cenas, criando personagens complexas que ficaram consagradas na memória coletiva. Por mais que seja apenas uma palavra ou um olhar leve, Fernanda Montenegro deixou sua marca em cada obra. Seu legado é a testemunha da força da arte brasileira, e como tal, ela foi homenageada com títulos e prêmios, entre eles o Emmy Internacional. Cabeceei-me no final de uma apresentação sua, enquanto aplausos e bravos resumiam a jubilação da plateia, e pensei em como o teatro é tão mais do que palco e luzes. É a vida, em si mesma, transformada em artista. E essa arte foi, e sempre será, a nossa Fernanda Montenegro. E foi dessa força, dessa dedicação e excelência artística que ela se tornou referência, que mereceu a honra de ingressar na Academia Brasileira de Letras. A presença de Fernanda em nosso mundo cultural é um legado vivo, uma memória viva que continuará vivendo nas obras dos outros artistas e que nunca será esquecida. Era uma tarde do Rio, céu nuvemado e Maracaju aconchegando o sol, quando a vida desse encanto lendário surgiu para a eternidade.
Fernanda Montenegro, uma mulher que, em suas palavras e em sua paixão, construiu um legado que transcendeu gerações. Nascida no coração da cidade maravilhosa, sua vida foi marcada pela força do trabalho e pela disciplina. Acompanhar seu caminho é como pisar sobre pedras enfeitadas por sonhos. O teatro de sua infância, os estúdios cinematográficos que a brilharam, em todos esses lugares, a palavra, aquele rio inabalável de palavras que se transformou no mar da arte brasileira. A vida dela é uma sinfonia dos tons mais intensos do Brasil. O verde das florestas que inspiraram suas obras, o azul da lagoa onde ela caminhava pensando em papéis, o amarelo das flores que enfeitavam seu canto. Todo lugar que ela passou transformou-se num palco para sua arte, e cada palavra dita em cena tornou-se um tesouro da dramaturgia brasileira. A voz dela, essa voz firmemente marcada pelo sotaque carioca, foi uma espécie de hino à vida, ao amor e às lutas que todos vivenciamos. E a presença dela, sempre com a postura ética e o olhar que transmitia a verdade, nos ensinou que é preciso ter coragem para viver, para amar e para criar. E hoje, enquanto a vida se desdobra em mil e uma histórias, Fernanda Montenegro permanece no coração do Brasil como um exemplo de grandeza, talento e amor à arte. Seus olhos, esses olhos que narravam a vida com tantas cores, continuam para sempre na memória coletiva, como um testemunho da força da cultura brasileira. E assim, cada vez que ouvimos uma história bem contada, cada vez que sentimos o amor pela palavra e pela vida, é como ouvir a voz de Fernanda Montenegro, um legado que vive em nós, uma memória viva, uma confissão de amor à arte.